olha, agora troquei-me toda. Isto é incoerente. Cheira a torradas e pipocas até. Eu começo as intros todas desta forma. Como é que se aquece a voz? Olha, na televisão? devia ser, mas eu não uso nenhuma dessas técnicas. Aprendi vagamente, sobretudo quando estive na RTP, que tinha uma professora de voz que ensinava algumas coisas, e há algumas coisas eu lembro-me, o FT, por exemplo, que me ajuda a pôr a voz aqui mais no diafragma, que era uma coisa que eu demorei imenso tempo a perceber exatamente o que é que era. Eu sei algumas coisas, mas não ponho nada disso em prática. Portanto, basicamente, quando estou a começar o jornal, respiro fundo, bebo água... Faço isto que estava a fazer, que nem sequer é uma coisa que devíamos fazer, andar aqui. E depois é ir com a corrente. Ok. É que achei que tinha tipo mama, mimou. Não, mas sabes que eu até quando fazia diretos, eu lembro perfeitamente de quando estavas a ouvir o pivô a lançar-te, eu estava com a barriga aqui já com a noção perfeita onde é que a minha voz devia sair e portanto eu começava os diretos assim. Só que às tantas começas a focar, pelo menos eu começava a focar naquilo que eu estava a dizer e não exatamente onde é que está a minha voz colocada. E acabava sempre com a voz cá em cima a falar assim, que eu quando ia rever eu pensava, ok, eu tenho mesmo que focar, porque depois às tantas começava a falar e então às tantas a voz vinha para aqui porque o que eu estava era o meu conteúdo é que era interessante. E então, pronto, vou tentando. Algumas coisas eu acho que já são mais ou menos, já estão orgânicas, não é? Já fui repetindo e, portanto, já sei mais ou menos o que é que eu devo fazer, mas não faço nada de tecnicamente como deveria fazer. Pronto, já tivemos aqui uma introdução, parte 1 de como é que é ser a voz ou não. Estou à conversa com o Pedro Benevides. Agora já sabem quem é, depois desta aula. Aula de nada, ainda por cima. Que é a aula de como não fazer um aquecimento de voz, que foi a tua pergunta. Exatamente, mas teve imensa coerência. Super coerente. Pedro, bem-vindo. Obrigado. Espero que estejas entusiasmado ou finjas que estás, pelo menos. Não, estou entusiasmado e um bocadinho ansioso para saber sobre o que é que vamos falar. Exato. Nós, quando falámos ao telefone sobre este convite, eu disse-te, olha, posso dizer o tema, como posso não dizer. Já o fiz com outros convidados e convidadas. Só para dar aqui um contexto, lá para casa, o Pedro é licenciado em Ciências da Comunicação, foste jornalista na Euronews, em França. Depois passaste pela RTP, a seguir SIC. Certo. Depois Observador e finalmente TVI. TVI. Pronto, que já se divide em dois papéis, porque tu começaste como... estavas na direção de informação. Isso. E depois começaste a fazer o jornal. Confesso que foi aí que eu tive o primeiro contacto contigo. Já conhecia a tua cara. Este gajo sabe falar, sabe conduzir um jornal. E sentíamos falta disso. Não fazendo comparações com nenhum dos colegas nem nada, mas sim. era uma coisa que sentíamos falta, porque, quer dizer, tens N canais onde podes ver o jornal e começou a ser um hábito, é? Que bom, olha, fico muito contente com isso. É que sabes que fico mesmo contente com isso. As pessoas às vezes dizem-me isso. E eu sei que eu não faço o jornal da forma, digamos, tradicional. Por uma razão muito simples, porque também comecei a fazer o jornal numa fase mais adiantada da minha vida profissional. Foi uma coisa que nunca tinha equacionado e que de repente apareceu e tinha ali dois caminhos. Ou faço o normal, que é apresento o jornal como um pivô com aquela sobriedade normal de um pivô expectável num pivô, e que temos exemplos ótimos disso e grandes mestres disso. Alguns deles são meus amigos e que me ensinaram muito do que eu faço hoje. Foram eles que me ensinaram. Mas eu, enfim, tenho uma personalidade que já, do ponto de vista televisivo, já existia, não é? Mesmo quando eu fazia algumas coisas em que era um tom muito coloquial, precisamente a falar assim, como se estivesse a falar lá para casa mesmo. Isto é um bocado um clichê da televisão, mas efetivamente o pivô de um jornal normalmente não fala lá para casa. E eu falava um bocadinho. Fazia mesmo conversa, interpelava às vezes os espectadores diretamente. Quase uma coisa interativa. Quase interativa. A forma como fazia as expressões, até as pausas ou as repetições de palavras, parecendo naturais, eram coisas que eu estudava porque queria que houvesse essa naturalidade, essa transmissão de conversa com quem estivesse em casa. Mesmo quando, como repórter em direto, eu também falo um bocadinho assim. Explico às pessoas, ou se acontece alguma coisa, eu
introduz ali alguma naturalidade naquilo que está a acontecer. Um contador de histórias. Deve ser incrível a contar histórias lá em casa às tuas filhas. Quer dizer, é um público difícil, não é? Porque, pronto, a minha exigente. é exigente e não tem o mesmo... Quer dizer, não é muito impressionável comigo, sobretudo. Okay. E, portanto, não é... Mas sim, mas quer dizer, conto histórias e gosto quando elas se riem ou quando trazem amigos e os amigos também se riem e não com aquele riso de piada de pai ou assim desse género. Riem-se porque a história tem graça ou porque eu a contei bem. Gosto de contar histórias. Eu gosto mesmo daquilo que faço precisamente nessa vertente de contar uma história. Há sempre uma história para contar. Há sempre uma forma de interpelar o espectador e de o trazer para dentro da conversa que eu estou a ter. Sim. E depois tem os óculos, não é? Porque eu lembro da tua primeira abordagem comigo foi olhar o pivô dos óculos. Sim, é verdade. Sabes porque é que era o dos óculos? Eu agora posso-te contar. Porque eu não me lembrava do teu nome. Sim. E queria dizer, põe lá o jornal. E eu dizia sempre aquele que é parecido com o boneco dos fones. Que é um meme de um cartoon. Não sei se tu sabes, é um cartoon que está de headphones como nós estamos. Sim. Mas tem 2 orelhas, portanto os headphones deviam estar as orelhas, não deviam estar aqui, certo. E usa uns óculos redondos de massa. Ok, tens que mandar isso, que eu quero ver. Não tens nada a ver, mas era a referência para... Não, eu percebo, a referência visual. Não, mas os óculos marcam imenso, eu tenho imensa gente no Instagram que me escreve por causa dos óculos, a perguntar qual é a marca dos meus óculos. Mas de alguma forma marcam a minha imagem, positivamente, espero. Olha, não vamos tornar isto um clichê de falar da tua carreira, eu prometi, mas há aqui algumas perguntas que eu tenho para fazer que estavam aqui presas e eu pensei, aproveita. Tiveste algum momento em direto que tiveste que fazer a tua poker face ou conter o riso? Tive, claro. E como é que fazes isso? Eu não sou muito bom nisso, vou-te já dizer. Eu sou um bocadinho sonso. Okay. Ou seja, eu faço o jornal em dupla normalmente. E acontece muitas vezes quando, agora sobretudo com a Andreia, que é com quem eu faço isto há mais tempo, a Andreia Val. Estás sempre a fazer bullying. Estou sempre a fazer bullying com ela, mas é um bullying positivo, mas é bullying, quer dizer, nós no direito sempre temos que deixar de dizer bullying porque as pessoas vão achar que é uma coisa de maldade e não é. Exato. Mas eu pico um bocadinho ali, sim, pico-lhe um bocadinho a paciência. Mas cada vez que estamos os dois a apresentar e há uma palavra mal pronunciada, ou aquela palavra que tu dizes a palavra que é parecida e que essa palavra parecida é ridícula por alguma razão, eu sou uma criança de 6 anos e começo-me logo a rir, mas começo-me a rir, mas a tentar disfarçar. Então o que é que acontece? O meu microfone normalmente está desligado, quando é, por exemplo, a Andreia a fazer, e então o problema é que ela está ao meu lado e ouve sempre alguém assim, que sou eu. É horrível, é das piores sensações. Olha, eu cheguei a ter um episódio com a Sandra Felgueiras, estávamos a apresentar um jornal os dois e a peça era sobre o concurso do cão mais feio do mundo. Já tinha visto a peça à hora do almoço. A Sandra não tinha e de repente começa a ver aquilo e ela fica genuinamente indignada a achar que havia ali um abuso animal em curso. E como é que é possível fazer isto aos animais? E como é que não sei o quê? E eu às tantas digo, não, isto é uma coisa que existe para chamar a atenção das pessoas para elas adotarem animais. Exato. É uma coisa positiva. E ela, e então começa a ver, e já com outro espírito, e às tantas os cães, coitadinhos, eram mesmo feios, não é? Um só tinha 3 dentes, outro tinha assim só um tufo de cabelo de um lado. Preferidos. São muito queridos, mas também cómicos, não é? E ela começa a ver aquilo e começa-se a rir, e às tantas começamos os dois a rir, e a peça quase a acabar, faltam 10 segundos, e nós estamos os dois a rir dos cães. E quando aquilo volta a nós, estamos os dois naquela, sabes, aquela contenção que está ali mesmo à beira do precipício, e eu achei que era uma boa ideia dizer, bom, não eram assim tão feios, só para aligerar o ambiente. E quando eu digo isto, a Sandra parte-se a rir. Verdade. E quando ela se parte a rir, eu também me parto a rir e ficamos os dois. Agora imagina, estás em direto, tens as câmaras ali à tua frente, e tu e a tua colega que têm de continuar o jornal estão os dois a ter um ataque de riso e aquilo é uma coisa aflitiva porque tu não sabes se vais conseguir controlar-te e se não te conseguires controlar, o que é que vai acontecer? E às vezes a cabeça começa, eu não posso rir, então queres rir mais e quanto mais pensas não quero rir, mais não, é impossível, é um loop, é uma espiral. Porque começas a ficar de facto com os nervos de teres que te controlar e não consegues, e lá respiramos fundo, lá conseguimos, entretanto a Sandra continua a ler, eu começo, lá está, a fazer aquelas coisas que eu faço e ela ouve-me e começa-se a rir também, e às tantas ficámos ali, aquilo que nos pareceu uma eternidade, na verdade foram poucos segundos, não é? Mas para nós foi uma eternidade, foi um escape, qualquer coisa, sim. Mas é horrível. Ainda bem que falaste nisso, porque eu tenho uma pasta no Instagram
com... A pasta chama-se Cães. Sim. Cão, aliás, cão. Que era quando eu juntava os cães que eu achava que queria adotar, de várias... de canis, do Cantinho da Sim. Milu, do Ira, do não sei quê, pronto. E entretanto ia mostrando às minhas amigas, olha, já fiz aqui uma seleção no último mês, um destes vai ter que ser. Não tem pata, não tem olho, este tem a beiça toda torta, esta está toda atarrecada da coluna. Coitadinhos. Eu não sei se esta está viva. E eu... claro, porquê? Porque as pessoas vão a um canil e escolhem o bebê, o puppy, que querido, pronto, é rafeiro, não interessa, é pequenino e tem um ar amoroso. Eu ia mesmo àquela, estás a ver aquela idolete com 12 anos que está em fim de vida e precisa de um fim de vida digno? Sim. Era o que eu queria. Que maravilha. E consegui arranjar a cadela mais feia do mundo para ela sentir que há uma vida mais digna. Pensar, eu não sei se esta está viva. Ainda por cima tinham todos os nomes péssimos. Tipo, a cadela que eu queria chamava-se, ou chama-se, eu estou a dizer chamava-se porque ela já deve ter morrido. Que horror. Não, esta parte vou tirar. Chama-se Vanilla. E eu dizia, todos os dias eu deixava pistas pela casa a dizer: a Vanilla precisa de uns pais. Eu mandava fotografias, tipo, sessão fotográfica da Vanilla. Olha ela de lado. Ela parece um croissant dobrado, tipo, e eu, olha este focinho, ela só tem um dente, Constança, como é que ela vai mastigar? E eu, há ração úmida, tinha desculpa para tudo, pronto. Adiante. Segunda pergunta, se o teleponto falhar a meio, o que é que acontece? Já te aconteceu? Já me aconteceu falhar a meio, até voluntariamente. Se calhar vou sair daqui deste podcast com uma imagem que não é exatamente aquela que as pessoas eventualmente têm. Portanto, já disse que sou uma criança de 6 anos em determinadas circunstâncias, vou dizer também que eu sou altamente desastrado. E já me aconteceu. Nós falávamos de como é que eu tento falar com as pessoas em casa e tu que estás aqui em frente a mim estás a reparar que eu estou a falar com a minha voz, mas também com as minhas mãos. As minhas mãos têm imensas opiniões. E, portanto, quando estou a fazer o jornal, continuo a falar imenso com as mãos. Nós na TV temos o teleponto, é um comando, como se fosse um microcomando de televisão, que nós andamos para a frente e para trás, e, portanto, temos aquilo na mão e somos nós que o controlamos. Não há mais ninguém a controlá-lo. E houve uma vez que eu estava a fazer um daqueles pivôs de pé, e estava a falar, aquilo era um mapa, eu acho que era uma coisa do Médio Oriente, eu estava ali a mostrar um mapa e não sei o quê, ia falando para as pessoas, ia agitando a mão, e num destes momentos em que eu estou a agitar a minha mão, o comando salta-me da mão, e eu só vejo o comando assim, bem, a cair para o chão. E sinto, embora eles normalmente não estejam a falar, mas sinto na regi uma certa tensão silenciosa, que é tipo, e agora o que é que vai acontecer? Porque eu ia para aí no princípio de um pivô a explicar a questão toda do Médio Oriente e eles não sabiam o que é que eu ia fazer, eu também não sabia. E então tu, enquanto falas, tens que ir pensando, ok, eu, usando aqui aquela lógica da naturalidade, vou assumir que vou buscar isto ao chão. Só que a minha questão foi, mas eu vou explicar às pessoas que vou buscar o quê? Eu vou buscar um comando que é aquilo que me está... Só de explicar isto, eu ia perder 2 minutos do jornal. E pensei, não, eu não vou buscar, eu vou fingir que isto não aconteceu e vou continuar a falar. Não me lembro exatamente o que é que lá está, pela ordem que está, mas tenho uma ideia muito clara daquilo que vou dizer, até porque tinha sido eu a escrever aquilo, não é? E então eu basicamente continuo a falar, explicar e tal. Tu dizes assim, tecnicamente era um pivô perfeito? Não. Quando eu digo que tecnicamente não era perfeito, porquê? Porque devo ter repetido para aí uma palavra, devo ter, pronto, enfim, feito ali qualquer coisa que se notou que aquilo tinha saído um bocadinho do guião, mas continuei. E também já tive jornais feitos sem um único teleponto. Uma vez fizemos um jornal do Estádio de Alvalade porque íamos dar a final da Liga dos Campeões Feminina, acho eu, era uma coisa desse género. Só me perguntaram, olha, não vamos ter possibilidade de ter lá teleponto? Aguentas-te? Eu, claro que sim. Mandavam-me por WhatsApp o que é que era o texto da peça e eu... essas coisas eu consigo resolver com alguma facilidade. É a vantagem de ser o contador de histórias, lá está. Ser o contador de histórias e ter, é verdade isso, e ter a prática de contador de histórias na rua. Ou seja, muitos anos em direto como repórter dão-te esta facilidade, porque muitas vezes acontece-te, tu estás a falar de um determinado assunto, na tua cabeça acabaste ali, contaste a tua história, mas por alguma razão, imagina, a peça que vem a seguir não está pronta, ou há um problema qualquer no estúdio e só recebes a informação. Tens que esticar isso mais um bocadinho.
E então tu acabaste de falar e continuas a falar e as pessoas não podem perceber que essa continuação não estava prevista. Então tu já tens uma prática muito grande. Tens que encher chouriço. Pronto, eu estava a evitar usar essa expressão, mas a prática de encher chouriço é uma coisa que, na verdade, não é só uma coisa pejorativa. É uma coisa importante porque claro. Permite ganhares este hábito de ires procurando sempre conteúdo. O teu cérebro está arrumado de forma a, ok, então vou por aqui agora, que é para não estás a repetir sempre a mesma coisa, que não deves fazê-lo. Ok, então eu já tinha terminado, mas há este ângulo que eu ainda não explorei, posso agora agarrar e ir lá. E, portanto, isso dá-te uma elasticidade neste tipo de situações que acabam por te salvar o dia, se for preciso. É um encher chouriço, mas com conteúdo pertinente, ou seja... Sim. Se tu só puseres lá gordura, as pessoas não vão comer aquele chouriço. Eu não sei porque esta metáfora não é brilhante, mas pronto. Isto vai ficar o teaser de 5 segundos para as redes sociais. Mas sobre a situação do comando... Também já me aconteceu rebentarem botões do fato e tu de repente rebenta-te um botão e a tua primeira... O pensamento é assim, eu engordei, o que é que se passa? Enquanto estava a fazer o jornal. Mas ao mesmo tempo, porque aquilo é mesmo tipo, salta assim mesmo um botão. Aí podias dizer, olha, sonoplastia, estamos aqui com um problema técnico. Não, eu basicamente a minha preocupação foi, olha o mau aspecto agora está com o casaco aberto. Porque eu estava lá, acontece-me isto tudo quando eu estou em pé, tirando aquele ataque de riso, estava sentado. Mas rebenta-te o botão, o casaco abre. E então basicamente era, enquanto eu falava, segurava o teleponto, o comando do teleponto e ao mesmo tempo fechava assim com a mão tranquilamente e pensava, isto vai correr bem porque eu agora faço assim com a mão e as pessoas não reparam que isto não tem botão. Problema, como eu falo com as mãos, eu depois distraía-me, falava e o casaco abria e eu voltava a fechar assim, percebes? Foi uma situação ali algo tensa, mas pronto, a pessoa com a prática e com aquela vontade de contar a história, a coisa safa. Vai. Eu nunca poderia estar numa situação dessas, porque eu seria a pessoa que estava e a guerra e de repente caía o comando e eu começava, bom, há uma receita de arroz doce incrível que a minha mãe me passou uma vez. Não é verdade, porque tu tinhas escrito o que ias dizer, portanto tu sabes ajuda, o que claro. Sabes. Ou seja, para as pessoas perceberem, quando nós fazemos um jornal, nós não escrevemos o jornal todo do zero. O que acontece é que cada repórter que tem uma peça no jornal faz aquilo que nós chamamos uma proposta de pivô. Ou seja, ele escreve aquilo que ele sugere que seja o pivô daquela peça. E depois, eu nunca faço, é raro, dizer o texto que lá está exatamente igual. Porquê? Porque aquela peça vai passar noutros noticiários e há colegas meus que também vão ler aquilo e possivelmente... eu gosto de transformar aquilo num texto meu. Uhum. Gosto de pôr aqueles elementos em que, às vezes eu estou a falar, tipo, provavelmente lembra-se de não sei o quê. Tu fazes provavelmente cábulas como? É uma cábula, no fundo. Nem é bem uma cábula, é uma personalização daquilo que lá está. Sim. Cábulas no sentido de dar-me dicas para a forma como eu vou fazer completamente. Estava a fazer este paralelismo porque na faculdade, olá mãe, pai, tudo bem? Na faculdade e na escola eu fazia cábulas e fazia primeiro umas cábulas muito completas, sim. Tipo apontamentos. Pronto, imagina um teleponto. Sim. E depois fazia as cábulas das cábulas. E quando ia para o teste já tinha a cábula da cábula da cábula, tipo chavão. Na verdade, tu quando ias para o teste já tinhas estudado, que Exatamente. No fundo foi isso que tu tiveste a fazer. Só que eu precisava daquela bengala para me lembrar. Tipo o Sherlock Holmes que tem o Mind Palace, eu precisava do meu Mind Palace de palavras. Certo. Nunca desconfiaram na vida que eu usei cábulas, nenhum professor meu. Olá, professores. Eram mesmo auxiliares de memória, eram mesmo... Eu, por exemplo, o que faço é, como às vezes escrevo, e faço interjeições e faço coisas que na escrita normal tu não colocas. Uhum. Por exemplo, vamos imaginar aqui dizer assim, 1.500 euros e depois a seguir escrevo 1.500 euros, pode parecer uma gafe, mas não é uma gafe. Eu quero dizer, com um custo de 1.500 euros, 1.500 euros, eu quero repetir e quero reforçar. Estes 1.500 euros não quer dizer nada, mas no contexto da notícia pode significar alguma coisa. Imagina, no outro dia estávamos a dar uma notícia sobre uma obra que foi feita há 3 anos, inaugurada há 3 anos, custou 13 milhões. Uhum. Então, é importante tu sublinhares aqueles 13 milhões, porque a seguir o que tu vais explicar é que 13 milhões, e agora chegaram à conclusão que vão ter que fazer uma nova. Tinham feito uma estação, a estação afinal é pequena para tanta gente. Mas já são inaugurada há 3 anos e portanto agora vão ter de aumentar ou fazer uma nova porque aquela não chega.
O que é daqueles absurdos que tu dizes assim, mas um jornalista não deve deve ser neutro, e eu aí acho que sou um bocadinho diferente. Eu acho que há absurdos na nossa vida política e nacional, e internacional também, mas agora acabei de tocar aqui no gancho do microfone, espero não prejudicar o teu trabalho de edição. Vamos a fazer a ASMR para os nossos ouvintes. E eu acho que há determinados absurdos que tu deves sublinhar. Não é possível que uma coisa que custou 13 milhões de dinheiro dos contribuintes não tenha sido pensada como deve ser, nomeadamente quantas pessoas é que a vão usar. Exato. Pronto. E portanto eu acho que o nosso trabalho também é mediar. Mediar não é só isto aconteceu. Ou seja, tu tens que ser sempre imparcial, mas não sem falta de noção. Eu quando digo, por exemplo, a imparcialidade, sim, completamente, mas em determinados assuntos tu não deves ser imparcial. Nós estávamos a falar aqui, exatamente, nós estávamos a falar aqui dos cães, por exemplo, para dar um exemplo que não é nada polémico. Se tu des uma peça sobre maus tratos animais ou sobre uma pessoa que foi condenada por ter maltratado um animal ou ter pontapeado um animal ou foi o que fosse, tu não tens que olhar para o caso de uma forma imparcial. Tu sabes de que lado é que tu estás. Claro. Direitos humanos, quer dizer, e direitos animais também. Quer dizer, há determinados princípios de vida, desde logo até a forma como nós vivemos em democracia hoje em dia, liberdade de expressão, liberdade política, todas essas coisas são valores da tua sociedade hoje em dia e devem continuar a ser. E eu acho que nós, jornalistas, somos agentes, somos garantes de que isso continua assim. Estava a pensar, a questão dos cães, se tivesse que dar uma notícia dessas e ser imparcial, vamos ver se eu faria um exercício bom. Então vá. Eu poderia começar por dizer, infelizmente, há cada vez mais... O infelizmente já é uma palavra difícil. Já estás a... Estas situações são recorrentes no nosso país. Não posso dizer, este gajo é um merdas, bateu no cão. Em princípio isso não. Pronto. Não. Mas posso de alguma forma dizer nas entrelinhas, aí é que eu acho os que casos aumentam. Não, aí é que está o truque às vezes é nas entrelinhas. Ou então dizer, tu podes fazê-lo, por exemplo, dizendo, deixa-me pensar, como é que nesse caso de alguém que maltrata um animal, tu não precisas de ser neutra, nem precisas de ser imparcial. Tu podes, como jornalista que estás a dar a notícia, tu podes assumir que isto é uma coisa que não se faz. Da mesma forma que se tu estiveres a dar uma notícia sobre um pai ou uma mãe ou um adulto, qualquer que seja, que maltratou uma criança, tu não deves tratar o assunto com a frieza, acho eu pelo menos não o trato, com a frieza claro. de quem está a dar os novos escalões do IRS, não é? Portanto, não diria infelizmente, mas eu, por exemplo, digo coisas, isto é daquelas notícias que são difíceis de perceber, como é que um ser humano maltrata um animal, mas foi isso que aconteceu não sei onde, e tu dizes assim, é difícil de perceber isto. Eu, pelo menos, acho que é difícil de perceber isto. Sim, tu deves ser imparcial quando estás a tratar, imagina, estás a tratar de um assunto político, estás a tratar de duas visões políticas. Olha, agora os debates presidenciais, por exemplo, tu quando estás a dar uma notícia sobre isso, não deves tomar nenhuma posição. O teu pivô não deve dizer este foi ridículo, este é que teve certo. Não deves fazer isso. Agora, em determinados assuntos que mexem sobretudo com valores essenciais da nossa vida em sociedade, desde logo o respeito uns pelos outros, ou o respeito por outros seres vivos, nomeadamente os animais, isso parece-me que é uma coisa que não é discutível. Quer dizer, tu não deixas de ser um ser humano com o coração no lado certo. Olha, falaste em política, eu não vou entrar em grandes marés políticas, mas já conviveste com vários políticos. É difícil para ti entrevistar alguém que não és muito fã? Não, não é nada difícil, porque nas entrevistas políticas, por exemplo, aquilo que tu concordas e aquilo que tu não concordas é pouco relevante. Digo isto mesmo sinceramente. O que é que dá gozo a um jornalista quando vai preparar uma entrevista política? É tirar notícia daquela entrevista, ou seja, conseguir que o entrevistado diga qualquer coisa de novo e de impactante, e depois tu tentas sempre, eu acho que toda a gente que faz entrevistas políticas tenta que a sua entrevista seja uma entrevista dura, difícil, ou seja, em que tu vais fazer perguntas
que é preciso fazer ao entrevistado, e que são perguntas que o vão deixar onde devem deixar, que é a ser escrutinados. É isso que tu deves fazer. E, portanto, o exercício, quando tu tens um político qualquer, seja de um partido maior, seja um primeiro-ministro ou um presidente da República, é criares toda uma conversa que obrigue o teu entrevistado a fazer aquilo que deve fazer, que é prestar contas aos seus eleitores, prestar contas ao país, se tiver um cargo político, e deve fazê-lo através de ti. Portanto, é um exercício de muita responsabilidade, de muita atenção, muito foco. Tem ali até algumas coisas de estratégia, que é, eu vou perguntar isto, se ele me responder isto, eu vou dizer isto, eu direciono a conversa para ali, percebes? Portanto, é um exercício em que as tuas convicções políticas ou as tuas convicções sobre a vida... Era mais pelo controlo quase da vertente emocional, tipo, de ouvires alguma coisa que completamente descabida e não podes fazer um reparo. Não... Mas podes fazer, se tu ouvires uma coisa completamente descabida... Faz-te um bocadinho refém, porque obviamente quem vê de casa sabe que tu estás a ouvir uma barbaridade. Mas se eu estiver a ouvir uma barbaridade e as pessoas e se for uma barbaridade, digamos, consensual, tu podes dizer assim, olha, isso que está a dizer, claro. Tem noção que há muita gente que acha que isso que está a dizer é uma barbaridade. Podes ir lá. Se for uma coisa completamente contra, seja porque é uma coisa inconstitucional, seja porque é uma coisa que, olha, vai só contra aquilo que o mesmo político andou a defender durante anos e anos, não é? Tu podes ir lá apontar e dizer, olha, isso que está a dizer é muito surpreendente, porque nos últimos anos o que o senhor disse foi isto e isto e isto. Isto requer o quê? Requer uma grande preparação, porque isso é que tu não podes ter numa entrevista política, é que o teu entrevistado te apanha as tuas fragilidades como entrevistador, porque aí vira ao jogo e passas tu a ser alvo de escrutínio e não é isso que se deseja. Vamos passar ao próximo bloco. Vamos sair do estúdio e vamos conhecer um bocadinho o Pedro fora do estúdio. Okay. Nós a parte profissional já sabemos. Nós ouvintes, porque parece que estamos aqui 3 pessoas a entrevistar-te. Eu sei que tu és uma pessoa que vai ao ginásio 3 vezes por semana. Sim. Acertei? Acertaste. Fiz bem o trabalho de casa. Fizeste, sim senhora. Estás casado há 23 anos. E ainda arranjas muito tempo para pregar partidas aos teus colegas no trabalho. Consegues fazer tudo e mais alguma coisa. Eu não tenho filhos, eu não consigo fazer isto tudo. Ir ao ginásio, ser saudável, passear o cão. Como é que é assim o teu dia-a-dia? Também sei que gostas de cozinhar. Gosto. E que gostas de férias, porque o teu Instagram é a booking.pedro completamente. É um nojo, mete nojo aos teus colegas também. Mas pronto, o Instagram, é preciso também dizer isto, nós mostramos o melhor que temos, tirando tu que tens aquela parte do cão que mostra talvez cães menos instagramáveis, por assim dizer. Mas o Instagram por si é uma coisa muito é um bocadinho falsa, no sentido de nada do que lá está é mentira, nem invento nada. Mas a pessoa escolhe o que é que quer. Mas a pessoa escolhe, obviamente. Eu acho que a forma como eu faço as minhas redes sociais é um bocadinho a gozar comigo próprio, ou às vezes com as convenções das redes sociais, mas sim, quer dizer, tu mostras coisas, fotografias em que estás bem, em que a tua família está bem, ou sei lá, não me cabe tirar fotografias e pôr no Instagram de eu ir ao lixo à reciclagem, que é uma coisa que também acontece, ou momentos em que eu estou só no sofá sem fazer nada e que é tudo um aborrecimento. Agora, de facto, e sabes porque é que eu consigo fazer algumas coisas? Porque tenho aquilo que é ao mesmo tempo uma sorte e uma maldição, que é, eu trabalho sempre aos fins de semana. E portanto tenho folgas aos dias de semana. E aos dias de semana isso permite-me ir ao ginásio. Foi uma coisa que eu comecei a fazer por questões de saúde. Porque, questões de saúde e não só. Eu lembro que aos 37 anos eu sempre fui magro. Comia tudo, sempre fui uma larva a comer e comia tudo, as maiores porcarias. E era sempre magro, nunca engordava, era ótimo. Eu também era assim. Pronto, acontece que... Agora abre a boca e o ar engorda. Mas sim. Pronto, mas isso acontece-nos a todos. E houve uma altura, tinha 37 anos, eu lembro perfeitamente disso, uma coisa que eu queria era... Eu ginásio sozinho não ia conseguir, porque ia inventar as desculpas todas. Hoje está frio, ontem deitei-me tarde, tossi durante a noite, está sol, está calor, pronto. E eu de manhã acordei e pensei, agora vou treinar, já não treino há muito tempo, isto precisa de energia, se calhar é melhor agora de pequeno almoço beber aqui um leite com chocolate, porque o chocolate tem açúcar e vai dar aquela energia. Aprendi no fim desse treino que não deves beber laticínios antes de treinar, só que pronto. Aprendeste da pior maneira. Aprendi da pior maneira, não vou entrar em descrições. Mas podemos jogar um jogo.
Foi por cima ou por baixo? Não, foi por cima, felizmente. Okay. Não. Agora tu dizes, foi por cima e por baixo e pelos lados. Não, que horror. Que horror. Não. Mas foi tipo, eu às tantas só pensava, sabes, quando tu começas com aquela respiração, parece que estou no Biggest Loser, isso é que acontecia. Eles faziam treinos tão intensos que vomitavam imenso. Vamos passar ao próximo bloco. Antes de gravar este episódio, eu conheço-te, mas conheço-te en passant, não é? Conheci-te num evento, já sabia quem tu eras, depois criou-se uma amizade, mas havia aqui coisas que eu gostava de saber. Pronto, agora já sei. Tenho aqui mais algumas perguntas para passarmos antes de passarmos ao último bloco, que é, no teu trabalho, nas tuas partidas que fazes aos teus colegas, que é um dos teus hobbies, os teus passatempos, eu sei que há um que é o mete-nojo, que é o vais de férias e estou aqui na praia, vejam todos, estou inacreditável e vocês estão aí na merda. Porque eu vou normalmente mais tarde do que as outras pessoas e levo com as fotografias das outras pessoas. Pronto, todas. Mas vingaste bem também. Tento. Já percebi. Sim, tento. Assim, numa lógica de prank, já fizeram uma aposta entre colegas, tipo, olha, hoje no jornal tens que arranjar forma de dizer esta palavra a meio. Tipo, sei lá, tiro-liro. Sim, eu não me orgulho muito de admitir isso, mas já aconteceu. Eu sabia! Era a primeira coisa que eu faria em uma semana na televisão. Tipo, tens que dizer vacas felizes numa coisa que não tem nada a ver com vacas. Não, já aconteceu até recentemente. Estava a fazer um jornal e houve alguém... Isto até, olha, foi num... Eu tinha feito um evento com a Andreia Val, tínhamos apresentado uma gala no Casino Estoril. E, portanto, quando estás a apresentar estes eventos, passas muito tempo nos bastidores, não é? E havia... uma das pessoas que trabalha ali que trabalhava na produção daquele evento, que nos disse, tenho aqui um desafio para vocês, que é, gostava que tu, alguns neste evento, digas morango, era a palavra para mim, e para a Andreia era banana. E eu tenho este problema que eu digo logo que sim a tudo. A minha primeira instinto é dizer sim, depois vou para casa a pensar, porque é que eu disse que sim a isto? Ainda há pouco tempo estive num programa de televisão vestido de urso por causa da Andreia, precisamente, e só pensava, porque é que eu fui dizer... Eu acho graça, atenção, aqui é um padrão, tu, Andreia e cagada. Estão sempre os três juntos. Sim, eu tenho que repensar mata, outro esfola. Mas nesse evento nós tínhamos também que moderar ali uma parte do evento e eu pensei, como é que eu vou dizer aqui morango? E havia uma parte que eu tinha que falar sobre produtos biológicos, tinha que fazer uma pergunta sobre produtos biológicos, e eu, como uso muito estas expressões coloquiais, esta forma de falar, pensei, olha, vou dizer aqui isto, e eu... Por exemplo, uma pessoa vai ao supermercado, quer comprar morangos congelados, quer comprar morangos biológicos, quer comprar não sei o quê. E, portanto, consegui fazer isso. A Andreia também lá fez. E já fiz coisas tipo... Às vezes estava a trocar mensagens com uns amigos meus e alguém dizia assim, como é que tu estás a fazer o jornal? E tá? Porque normalmente quando está a dar uma peça, que nós já vimos ainda por cima, tu ou estás a rever os pivôs seguintes ou às vezes não estás a fazer nada, estás só ali concentrado, vês o telefone, estava a dar ali uma mensagem e eu respondi. Alguém me disse assim... Consegues, isto por acaso não foi na TVI, que eu na TVI, pronto, tenho mais, apesar de tudo ainda tenho aqui algum pudor, não é? Consegues mexer na orelha quando estás a fazer não sei o quê? E eu, claro, então estava a fazer o pivô, mexo assim um bocadinho ligeiramente na orelha e as pessoas em casa ficaram todas contentes que eu estava ali a dar um sinal. Estás lixado. Agora, estás lixado. Pronto. Pronto, então vamos ver se isso vai acontecer e se as pessoas não reparam. Agora levanta-te e faz a twist. Não, essa parte vai ser mais... Ok, senta-me outra vez. Não, essa seria mais difícil de conseguir, mesmo para mim, que sou um bocadinho informal, acho que isso ia ser mais difícil. Olha, duas curiosidades, não sei se estavas à espera. Uma, eu acho que tu és parecido com um ator português. Qual? O Vargas. Eu sei, disseram, já me disseram, eu já inclusive já estive num evento com ele, mas quer dizer, não falei com ele, não é? Mas vi-o e pensei, será que ele também já recebeu a informação de que eu sou parecido com ele? Porque sim, porque tenho... Sabes que eu devo ter das caras mais comuns que há, porque eu sou parecido com imensa gente. Já me disseram que eu sou parecido com o Sousa Martins, com o Carlos Moedas. Muita gente diz que eu sou parecido com o Carlos Moedas, imagina. Pois, eu acho que tu és parecido com o Filipe Vargas e depois sou uma pessoa muito fonética, muito fonética, não é? Vá, podes-te rir, não era isso que eu queria dizer. Do som. O teu timbre lembra-me um político, chama-se João, ele é miúdo. João Torres. João Torres, do PS, sim, perfeitamente. Tenho que ouvir isso, agora vou-te já dizer que estou cheio de curiosidade.
Enfim. Olha, vamos para os últimos 2 blocos. Vamos. São questões rápidas e que tu tens que responder sem pensar. Ok, sabes que eu sou péssimo nisso. Ok. Filme, tu gostas? Pulp Fiction. Série. Stranger Things, o que é que estou a ver agora? Sentiste pressionado pela Sim, as pessoas não estão. volta. Sim, há aqui muita inspiração na tua casa, é verdade. Aqui neste estúdio está aqui muita inspiração de várias séries, nomeadamente Stranger Things foi a última que eu vi, mas por acaso eu estou a ver agora esta última temporada, portanto foi a que me ocorreu. Não sei se é a minha série preferida de todos os tempos, mas é que não posso pensar, foi o que me saiu. Choras muito a ver filmes e séries? Choro, eu estou muito chorão. É uma coisa que está a acontecer com a idade, eu estou a ficar muito chorão e choro com coisas ridículas. Eu choro com coisas que não são para chorar. Mas eu não, pronto, mas é que eu antes não era assim. E com filmes é assim, às vezes estou no cinema e o filme está quase a acabar e está a sair aquela lágrima e eu tipo rapidamente a tentar limpá-la. Eu consigo ir para o carro a chorar. Está bem, mas eu não quero que se levantem as filmes luzes. Há filmes que não são para chorar, ou séries que não são, por exemplo, eu vejo Stranger Things, não, é zero para chorar. Sim. Quer dizer, tem momentos emocionais, sim. Não vou spoiler, mas se está, imagina, uma grande fight e o meu personagem preferido está a dar tudo e está a sofrer, mas também está, e de repente eles unem-se todos e eu começo, eles vão derrotá-lo, estás a ver? Como também choro com velhinhas na rua. Uma vez estive para aí 10 minutos a chorar, a observar uma velhinha no outro lado da rua porque pensei, ela está sozinha, ela vive sozinha, ela está triste. E de repente apareceu Começaste uma família a fazer gigante. Um filme e tu pensaste, ok, isso não, apareceu uma família gigante. Limpaste a lágrima tipo, a pensar, enganei-me, afinal. Olha, não valeu a pena. Fogo. Não, esta não valeu a pena. Eu adoro isso, tu fazes filmes e pronto, tu puxas pela emoção. Eu adoro. Mas vejo filmes que me fazem chorar e já sei que vou chorar naquela cena e sou aquela masoquista de está quase a chegar. Eu se souber que vou chorar não vejo, eu evito isso. Sabes as pontes de Madison County? Sei. Pronto, tem a altura fatídica do filme que está a chover e ela está no carro a ter que tomar uma decisão de vida. Certo. E eu sempre que vejo, eu já vi o filme umas 14 vezes. E choras sempre. 10 delas com a minha mãe. Mas esse é um clássico do choro, as pontes de Madison County. Se há um dia que está a correr menos bem e eu quero levar a alma, como eu costumo dizer, eu escolho um filme que sei, tipo, ok, aqueles 10 minutos vão servir perfeitamente. Sim, porque na verdade eu acho que até do ponto de vista fisiológico há efeitos calmantes e quer dizer, chorar faz bem. Sim, pronto, sim. Eu tenho aqui algumas limitações e se puder optar, prefiro não chorar. Mas agora dou por mim, pronto, nas situações mais absurdas. Olha, se pudesse escolher um personagem de um filme ou um super-herói, o que é que escolhias? Iron Man. A sério? Sim. Estou contente. Sabes porquê? Porque ele tem, para já tem aquele fato que eu acho que é incrível. Sim. Com aqueles poderes todos. Depois tem uma casa incrível. Épica. E depois tem um sentido de humor e um sarcasmo, assim uma certa arrogância. Não é que eu seja arrogante, mas eu gosto daquela atitude dele de... Ele é mesmo bonzinho. Lá no fundo, os peixinhos são cegos. Não, boa pessoa, mesmo... claro, exato. Seria esse super-herói que eu escolheria. Que fixe. Agora, se calhar vamos passar aqui ao último bloco. Este último bloco tem um desafio. Eu não te posso dizer o que é o desafio. Tu tens que dizer se aceitas ou não, mas se aceitas não podes voltar atrás. Ei, Jesus. Não, vou aceitar, já cá estou, portanto vou aceitar. Desafio. Só tens que escolher entre colega de trabalho ou familiar. Então, familiar. E tu estás contente que achas que eu escolhi a pior das hipóteses, ok? Então, vais fazer uma chamada, ok? Colega de trabalho, então. Colega de trabalho. Colega de trabalho. Vamos a isso, colega de trabalho. Pronto. Só podes mudar uma vez. Pronto, já está. Colega? Está pronto. Tens que ligar um colega de trabalho ou colega ou a Andreia. Sim, o que é que eu estava a pensar? Muito sério e preocupado. E perguntar se ela pode fazer o jornal por ti no fim de semana. Ok? Dizes um dia. Ok. Porque tu vais estar com febre. Porque eu vou estar com febre. E tu sabes que vais estar com febre. Certo. E diz, eu até ia, mas eu vou mesmo estar com febre. E depois começas a vacilar e dizes, epá, eu não te consigo mentir, desculpa. E ela vai dizer qualquer coisa e tu vais ter que dizer, eu na verdade arranjei um bilhete para o Panda e os Caricas com direito a meet and greet e não quero desiludir a minha família. Mas, se calhar podemos mandar os dois uma tanga e tu também vais connosco. Esperas a reação dela. Quando ela te começar a responder, conhece o Panda e os Caricas? Claro que conheço o Panda e os Caricas. Caricas. Essa música, eu sou uma taça. Sei perfeitamente. Ela vai começar a responder e tu ao mesmo tempo vais começar a cantar Sou uma taça.
Ok, vai desmontar isto logo no princípio. Vai-me dizer, tu deves estar a fazer isto é para os apanhados, não é? Vais ver. Não. Tens que ser credível ao ponto de dizer que estás a fazer uma coisa. Não, mas eu vou fazer, vou aceitá-lo. Depois quando ligares, põe o telefone assim, Uhum. em voz alta. Portanto, vamos só recordar aqui o que é que eu vou dizer. Portanto, eu preciso, vou estar com febre. Vou dizer no dia 20, é que tem que ser no dia 20 que eu vou te explicar. Nós temos aqui um problema que eu este fim de semana não vou fazer o jornal. Então diz dia 20. Dia 20. Pronto, a Andreia não Preciso está. mesmo que tu me sabes. Ela não vai estar. Vai estar na Madeira. Pá, eu sei que tu vais para a Madeira, mas eu preciso mesmo que tu me sabes. Não estou a usar, eu estou a Só ficar no mesmo dia nervoso 20. com isto. Ok. Voz alta, certo? Alô, coração. Hey, tudo bem? Tudo? Estás na TV? Estou, querido? Olha, eu sei que tu já me disseste que tu vais para a Madeira no próximo fim de semana, não é? Eu vou para a Madeira 17 a 20. Então tu no dia 21 tu consegues fazer o jornal? Consigo, mas depois têm de validar isso ali com os recursos humanos e afim. Não é com os recursos humanos, é tal, porque depois pensar. faço os 5 dias a seguir de É que seguida. eu vou mentir. Eu posso Não. fazer na boa, eu estou cá. Não é isso, mas só podes fazer isso depois, porque eu vou ter que lhes dar uma tanga. Eu vou ter que lhes dar uma tanga. Então pera, só posso fazer o quê depois? Só podes avisar isso depois de teres feito o jornal. Eu vou dizer que estou com Então, febre. nesse caso não aviso, venho Porque- e pronto, olha. Porque eu vou dizer, Queres? é que eu vou dizer que estou com febre, que não posso fazer. Ah, tá bem, ok, sim. Pronto, então é assim, fica combinado entre os dois. Então se vais fazer isso em cima da hora, fica entre nós que eu venho e eles vão É que eu vou ao concerto. penso eu. Ok. Pá, eu vou-te explicar, isto é um bocado ridículo, mas é que o meu sobrinho andava-me a pedir há imenso tempo e eu arranjei bilhetes para o Panda e os Caricas com meet and greet Opa, e não, não sei. não. Estás a gozar. Mas é que tem meet and greet e tudo, o miúdo vai adorar, desculpa lá. E eu achei. Espera lá, isso é que horas? Aquilo é a sessão das 16 horas ou o que é? É uma sessão à É tarde, onde? no Mel Arena Pergunta ou se no ela já Campo viu. Pequeno. Já viste este? Olha, para cá, tu também podias vir, isso era, para o Mimi era espetacular. Mais dois, exato. Queres mais dois? O Duarte vai com ele. Não, vais tu. Ou então, ouve lá, tu não podes fazer os Não, 6 não dias. vou Eles põem alguém, eu, tipo, estou a fazer o jornal ao domingo e tu vens também com o Mimi. Não, acha? Calma lá, eu não estava a dizer isto para eu ir. O Não, Duarte é que já foi uma vez ao Panda. Eu não gosto dessas coisas, isso é muita gente. Sim, mas o Mimi vai adorar. É que eu já estou mesmo a vê-la fazer Não. a dança. Sou Mas uma eu só taça. gosto- eu só gosto quando Como é que é a letra? Chaleira. Uma Só chaleira. uma taça, só uma chaleira, uma colher, um colherão. Um É prato isso. Não, mas agora a fundo. sério. Um prato agora a sério, fundo. não importa nada. Panela de Um prato- pressão. Ouve, Panela de pressão. Já estou a vibrar. Só de imaginar. Vê lá se arranjas, assim vai o Duarte com ele. Estou histérico. Estou histérico com isto, vou-te dizer. Eu achava que não Já gostava disto. percebi. Estou histérico, vai ser espetacular. Achas que me deixam vestir o fato? Já Acho- percebi. Aqui até tem um que se chama Pedrinho, eu acho que vou vestido de Pedrinho. Não vais nada. Qual é o problema? Até é giro o miúdo vai Então adorar. essas merdas já gostas, é isso? É porque o personagem faz Vais Frank. cantar. Mas, olha, então mas espera, vamos lá aqui pensar os dois em conjunto. Ok. É too much. Imagina que eles não me ligam a mim, eu acho difícil. Uhum. Não, tem de me ligar a mim, então por uma simples razão. Então nessa altura ainda está de vacaciones. Pois é, ela vai de férias, pois é, então vai ser difícil, sim. Então eu amanhã venho fazer o Jornal Nacional porque ela está de férias e o Zé faz anos. Então quando tivermos ok. tudo fechado e combinado, Então, tudo gritas panda Por isso, na TVI para eu agora saber. deixa-me aqui pensar. então faz assim, quando tivermos isso acertado, Entre os dois. entre os dois, tu gritas panda na TVI, que é para eu saber o que é o nosso sinal. O quê? Não, agora a sério, tu consegues arranjar mais? Consigo, claro. Pronto, a minha ideia era, se conseguisse Quantos é que arranjar queres? mais 3, ouve-me, se conseguisse arranjar mais 3, ficava acautelada a hipótese de não me chamarem a mim. Uhum. Mas eu acho que é muito provável que me chamem a mim. Sim, claro. Pronto, se isso acontecer, vai só o Duarte e a Mimi. Está bem, pronto, e vamos. E o Duarte também era giro vestir-se de um dos personagens. Amor, o Duarte é o Ruca. É o Ruca, pois é, o Duarte é o Ruca. O Eiro trata por Ruca e o Ben também trata por Ruca. Não sabia disso, ok. Olha, é uma coisa que já fica a saber. Boa. Pronto. Vocês veem o Ruca lá em casa também ou não? Não, nós não vemos Ruca em casa. O Mimi não vê o canal Panda. Eu sei essa A única música de coisa- cor. Pronto. A única coisa que o Mimi vê é o Baby Shark e sabe da música porque está na playlist dele. Mas ele Ok, nunca ok. vê o Panda, o canal em si. Pronto. Não deixo o meu filho ver essas coisas. Mas eu não curto muito tipo, o Ruca. Eu, por acaso, o Panda. Ruca não era uma coisa que eu gostasse muito. Portanto, o Duarte não cheguei a pode ver e eu não gostava muito. Portanto, é melhor não levar o Ruca.
para isto. Eu levo o Mimi. Bom, 3, em caso de eu vir, vai ali o Mimi. Mas grita panda se estiver fechado. Mas grita panda se estiver isso fechado, ok? Como assim grito? Não grito, mando mensagem. Sim, diz-me, pá, fazes aquele sinal panda, tipo, quando passares para mim. Mas faço qual Com as sinal? mãozinhas. Com as Para que mãos, é que tu queres tipo, que o eu seja sinal. um sinal? Hã? Dizes que Para és que é que uma tu precisas de um chaleira. sinal? Sou uma chaleira. Ou disse sou uma chaleira, uma coisa assim do género. Tá bem, olha, tu basicamente vais fazer o quê? Tipo na véspera? Sim, Vou aquecer o termómetro no candeeiro. vou aquecer o termómetro no candeeiro. Mete no cu. Tu estás aí ao pé de quem? Ainda não percebi quem tu estás. Estou para aqui a dizer asneiras e para fim. Estou num podcast, eu estou num podcast, isto era um desafio para te chatear. E não se põe o termómetro no cu, é o termómetro retal. És mesmo parvo, pá. Eu aqui a dar o corpo às balas. Eu sei, tu és incrível, Agora vamos ter que cortar grande parte disto. Não, sim, temos que. Mas olha. Só para não serem despedidos. É isso, não vamos ser despedidos, portanto isto vai ser tudo cortado. Mas fica é aqui com quem? claro. Fica aqui, Tá bem, é com quem? é com a Constança Castelo Branco, que é uma amiga minha, que tem um podcast e que acaba com um desafio. E eu não sabia o que é que era, disse que sim, e pronto, e depois tramei-me, para variar. Eu vou-te dizer, eu pensei, o convite passou para o lado de lá. Mas eu pensei, o Sim. meu amigo precisa. Mas é isto, eu estou lá para o meu amigo. isto é que eu acho que é bom que fique aqui registado. É isto Mas mesmo. olha que eu fiquei um bocadinho defraudada e desiludida. Pronto, isto vai à aprovação aos 2 antes de ir para o ar, portanto não precisas te preocupar. Ah, pronto, é isso, é porque isto desenvolve questões de emprego. Não, isso vai que ser as pessoas tudo. percebam que Não, nós somos capazes de aldrabar. não, é? exatamente. Não te preocupes A com empresa isso. não saía prejudicada, porque toda a gente sabe que eu sou tão boa como o Pedro, portanto. Não, mas ouviste esta minha última parte? O que é que disseste? Não, o que é que disseste? A empresa nunca sairia prejudicada, porque toda a gente sabe que eu sou tão boa como o Pedro Benevides a apresentar o jornal, portanto, vir um ou vir outro é igual. Pronto, ela é um bocadinho iludida, mas ao mesmo tempo, mas é querida, Olha, humilde e mas agora modesta. É falando muito a sério, tu arranjas convites para o Panda? isso. Não.